Olá, hoje estou fazendo mais um vídeo, que é o propósito inicial de eu ter criado esse canal. Os outros vídeos são de teste para acostumar como funciona o YouTube e tal, as coisas que eu nunca até então tinha feito vídeo para o YouTube. Mas o que eu queria fazer desde o princípio era falar a respeito disso, dos jogos atualmente. Como que estão se comportando os jogos atualmente? Essa é a minha visão. Que eu jogo jogos desde quando era bem novo. E eu vi um pouco a evolução dos jogos, né, que eu fui tendo acesso. E fiquei com isso na cabeça que me veio essa data aqui, ó. Eu peguei um site aqui para mostrar como que aconteceu esse crash aqui de videogames, né? Que esse, que esse site fala totalmente situação, né? Todas as épocas. Só que eu não vou estar enfatizando isso. Mas essa capa do vídeo, você vai estar vendo. O que que eu acho que está na atualidade que eu vou fazer um resumo aqui, fala sobre como que os jogos, né, nessa época aí, né, 1983, né, que o problema nessa época é que tá havendo muito jogo, mas de baixa qualidade. Sequest de 1900, resumindo tudo, mas pegando essa página para vocês darem uma buscada, não só em, ficar com essa conclusão na minha opinião, mas você correrem atrás, analisada para ver se eu estou certo ou estou errado. Mas o que eu acho, isso aqui tem muito a ver, mesmo que não seja a mesma coisa que não é, que muita coisa mudou daquele tempo para cá, que não é a mesma coisa, mas estamos por caminho disso. Aí você tá pensando, mas por que, Lucas, você pensa que pode estar acontecendo isso hoje em dia? Se os jogos estão ficando bonitos, se os jogos estão ficando com alta qualidade, sim. Mas um jogo que me fez pensar nisso foi esse jogo aqui, ó. Rise of the Tomb Raider. Mas por quê? Você deve estar pensando, por que esse jogo aqui em específico me fez querer ter esse pensamento? De que pode ter esse crash de quebrar as pessoas não jogarem mais os jogos. Bom, o que me fez pensar justamente a respeito disso foi isso aqui, ó. Esse requisito mínimo. Mas por que você está pensando? O que, que esse jogo tem de tão especial para eu estar pensando isso? Falando que isso pode acontecer de quebrar os jogos. Bom, esse jogo, se você for correr atrás, ele tem para 360 também. Que por sinal, eu joguei em 360 e zerei em 360. Mas, uma coisa porém, que os 360, os gráficos, estão aceitáveis. Não achei nada tão ruim. Nunca fui tão crítico assim para gráficos, essas coisas. Eu zerei do começo ao fim o jogo, 360, na maior tranquilidade. E quando eu tinha o notebook, já falei anteriormente, que tinha um Pentium Gold, que eu usava a integrada dele, que era a 11ª geração. Quando eu adquiri esse jogo na Steam, né, na promoção, né, tá baratinho o jogo, acho que tava esse valor até para menos. O jogo, mesmo no mínimo, não passou de 20 FPS. Deixando tudo no mínimo, resolução bem abaixo, o jogo não rodou bem. Isso me fez pensar, assim, por que esse jogo no PC, que essas configurações aqui, digamos assim, que são bem superiores a um 360, é o mínimo para jogar esse jogo. Eu fiquei pensando, né? Por que eu preciso de um notebook, um PC bem decente até para rodar esse jogo, sendo que um 360 de 2005, o jogo é meio antigo, consegui rodar esse jogo sem sofrer muito, que eu não achava que ele sofria não. Fiquei pensando nisso, né? Por que os jogos estão ficando mais pesados? Por que estão ficando bem exigentes? Por que eu preciso de 6 gigas de RAM, sendo que o 360 não tem nem 1 GB de RAM? Por que isso?
Aí um dia desse, né, vendo os vídeos no YouTube, aí vi o cara comparando, né, o Mario do Nintendo 64 com o Mario do Nintendo DS, falando que o Mario do Nintendo DS tinha menos polígonos, só que era mais bonito. Aí eu pensei, eu acho que agora entendi. Polígonos. Eu fiquei pensando a respeito disso, né? Polígonos, né? Que isso aqui no caso, isso aqui é que você vê nos jogos, isso aqui é o que o computador vê. Polígonos. Aí fiquei pensando assim, pera, os jogos estão cada vez mais poligonais. Chega a milhares de polígonos, um personagem só andando. Mas esse pensamento, né, logo eu fui deixar de lado, porque isso não é algo, digamos assim, se deve se comentar muito, né? Pensei, não tem muito o que enfatizar nisso, né, que os jogos estão ficando pesados. Não tem muito o que eu falar disso. Mas aí, quando eu vi um vídeo do cara falando dos requisitos mínimos desse jogo aqui, aí eu comecei a pensar, falei, peraí, isso não tá bom. Porque pra eu jogar um jogo novo, eu preciso ter uma placa de vídeo bem decente. Vamos deixar de lado esse RTX aqui 1070, né? Porque claramente isso aqui tá errado, é para ser uma GT, não uma RTX. Mas por que preciso ter um processador desse, que por sinal, que esse é o processador que eu tenho, e esse que eu tá pedindo, a base desse site, esse processador é claramente melhor que o meu, mas por que preciso ter um processador forte, uma placa de vídeo forte, ter um 16 canal duplo, no caso do Alchemy, 16 GB, para eu conseguir rodar esse jogo no mínimo. Que aqui, ó, esse aqui é a configuração do meu notebook. Essa é a configuração do meu notebook. Significa que eu não vou conseguir jogar esse jogo no mínimo? Que eu mostrei no outro vídeo, mínimo para mim é 720p a 30 fps. E é que esse jogo tá pedindo para 1080 a 30 fps. Eu fiquei pensando, peraí, já não dá mais não. Eu vou ter que fazer um vídeo relacionado a isso. Porque muitas pessoas não estão mais dando importância a isso. Como que é que eu vou jogar um jogo que só para ter o suficiente para jogar ele, tem que gastar uma grana? Eu, particularmente, não ouvi a antiga época dos PCs game, que eu acho que não era de tão fácil acesso assim. Não sei como que ficou o fácil acesso aqui da Steam atualmente. Eu só fui ter Steam de 2018 para cá. Então eu não tenho de uma toda a propriedade para falar antigamente. Mas hoje ninguém fala disso, dos jogos estarem ficando pesados e para ter uma máquina para rodar esse jogo no mínimo, eu tenho que ter uma configuração decente. Eu fiquei pensando, por que os caras hoje em dia estão enfatizando tanto polígonos, polígonos, às vezes coisas que você nem vai perceber. Pensa assim, os caras estão poligonando tanto um óculos. Se eu fosse colocar esse óculos poligonal, mesmo com baixa resolução, num Play 1, Nintendo 64, o óculos não ia rodar porque tá com quantidade de polígonos que o processador não aguentaria. Imagina, esse óculos aqui não rodaria no Play 1, Nintendo 64. Esse é o nível que eu tô tentando dizer. Que nem um jogo recém-lançado também, do Alan Wake. Que eu peguei nesse site aqui, pra rodar no baixo, Full HD, 30 FPS, tem que ter uma 260. Eu tava querendo montar um PC, eu sabia que isso aqui, ó, eu ia rodar pelo menos qualquer jogo no médio e no alto e o Full HD. Mas isso parece que não é o suficiente mais. Por que os jogos estão ficando tão exigentes assim? Por que os caras estão fazendo jogos com grande gráfico? Estou precisando de placas de vídeo extremamente caras, que isso aqui você já compra um Corsa já.
são absurdos. Por quê? Simplesmente marketing. Simplesmente fazer as pessoas gastarem mais que uma 260, que não é velha, já não vai estar segurando mais os jogos atualmente. Ele faz em jogos não muito otimizados, que você vê muito exemplo de jogo que lança, geralmente com bastante bugs, mas que depois de alguns meses atualiza e melhora o jogo. Você olha isso e vê que ninguém está mais dando ênfase nisso, ninguém está falando sobre, falando esse jogo aqui, ó, é bonito e tal, 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 mas é um jogo que vale a pena eu comprar uma RTX 2060, comprar 16 GB de RAM. Pelo menos tem que ter um 240 GB aqui de SSD, a não ser 500 GB, para eu conseguir ter, por causa do Windows, ter um pouquinho de memória. Se não for gravar vídeo, essas coisas, fazer stream. Significa que ninguém tá mais falando disso. Lança um jogo que daqui a pouco eu pedi um mínimo uma RTX 4080 para eu conseguir jogar. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai batizar e falar assim: nossa, esse jogo aqui é muito bom porque ele pede uma placa de vídeo. Esse jogo aqui tá pesado. Esse jogo aqui, Alan Wake, ele é bem conhecido. Muitos estavam esperando por esse jogo. Mas esse jogo aqui, será que muitos vão lembrar desse jogo? Muitas pessoas vão fazer várias gameplay. Será que esse jogo não vai ser vendido não pela história, não pelos seus gráficos, mas pelo que ele precisa para rodar? É agora que eu falo, por que eu falo que pode estar tendo crash dos jogos? Simplesmente porque os jogos, hoje em dia, você não consegue jogar mais. Porque para eu conseguir jogar um jogo decentemente, eu tenho que ter uma máquina, eu tenho que ter uma máquina que consiga rodar uma máquina de empresas, de servidores, umas coisas assim, para eu conseguir rodar esse jogo decentemente visualmente. Eu só vou jogar um jogo simplesmente porque um quadro dele é bonito, não porque ele é divertido. Que muitos, eu posso falar por mim, muitos compram computadores simplesmente para testar só a capacidade dele. Às vezes nem joga jogo pela sua história, pelos seus gráficos, simplesmente para testar o potencial da sua máquina. Vejo vídeos dos caras com uma 40, 90, não sei quanto de RAM, um i9 13 900K, sei lá, rodando o jogo a 60 FPS. Eu fiquei pensando, rapaz, como que esse pessoal não estão mais se importando nisso? Os desenvolvedores não estão se importando muito em otimizar os jogos. Só o mínimo para pedir uma 1070, um Core i7. Não estão mais otimizando os jogos. Pergunta até quando os jogos vão caminhar desse jeito. Não vai ser todo mundo vai poder jogar algum jogo. O próprio Series S aumentou de preço, porque provavelmente, né, R$ 2.000 você ia ter um videogame que ia rodar qualquer jogo por bastante anos. O custo dele não era tão caro assim, se for comparar os anos anteriores, que o salário mínimo era tanto e o videogame era tanto. Era o melhor custo-benefício. Só ficava ruim que os jogos estavam caros, mas isso você colocava Game Pass e já era. Mas até quando, me pergunto? Os jogos vão ficando cada vez mais pesados, tanto que ninguém vai jogar. Ninguém vai conseguir jogar. Eu falo a realidade do povo brasileiro. E não é todo mundo que consegue ter isso daqui. Não é todo mundo que consegue ter isso aqui. Um trabalhador médio, fica complicado você ter um desse. Fora ter um monitor, né? Em 4K também, né? Monitor decente. Tem muito monitor 4K aí que não é muito bom, não. Me pergunta até quando os jogos vão caminhar por esse ritmo.
de ficarem tão pesados que ninguém vai jogar. Bom, esse vídeo não foi a respeito de benchmark que eu falo, né, de jogos. Falei mais a respeito disso, que é uma coisa que está me incomodando há bastante tempo já, que isso me entristece, né, porque jogos é bem importante para mim, mas vendo que ninguém mais está dando ênfase, se importando muito com essas partes. E é isso. Vou acabar esse vídeo por aqui. Posso estar fazendo algumas gameplay, fazer mais algum benchmark de alguns jogos que eu tenho. E é isso. Obrigado por vir até aqui. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado por ter me ouvido. Tchau.